Cara, você foi um dos brasileiros, eu acho que você é o brasileiro que mais chegou longe no Mr. Olímpia e talvez tenha ido mais vezes, eu não sei se essa estatística. Na verdade eu participo de competições profissionais desde 2009, né? Tirando a parte do amador. Então eu acabei tendo bastante destaque porque eu fui um dos pioneiros, né? Num momento onde o Brasil ainda não tinha grandes atletas e eu fui um dos primeiros a desbravar o caminho profissional, que até então era um pouco desconhecido pelos brasileiros e era muito distante também, né? Quando se falava em atleta profissional, a gente lembrava logo dos americanos, né? Uhum. E aí, de repente, eu comecei a figurar dentro dos profissionais, consegui chegar no Mr. Olímpia. Na verdade, foram 8 participações no Mr. Olímpia, onde eu fiz finais em todas. Porra! Fiquei em segundo lugar, já fui 3 vezes terceiro lugar, já fui quarto, já fui quinto, ou seja, todas as minhas participações, exceto a última, eu fiquei entre os top 5. Então, eu fiquei entre os top 5 da categoria durante muito tempo, né? Então, foi aí que eu consegui construir a minha história. Hoje, na verdade, o fisiculturismo no Brasil ele evoluiu demais, né? Prova disso são as feiras aqui no Brasil, o Arnold vem para cá, as feiras... Inclusive, nesse último final de semana, a gente teve uma feira no Rio de Janeiro, a Expo Super Show. Nós tivemos campeonatos profissionais agora no Brasil, então hoje a gente não precisa mais viajar para os Estados Unidos para poder classificar para o Mr. Olímpia. Só para vocês entenderem, o Mr. Olímpia é como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo. Existe um circuito profissional onde os atletas precisam vencer e aí no final tem o Mr. Olímpia, que são os campeões do circuito do ano inteiro. Então só os campeões competem no Mr. Olímpia, né? Pode crer. Então é como se fosse um menino chegar e começar a competir, classificar para o Mr. Olímpia era uma coisa quase impossível, era uma coisa muito distante da realidade de um brasileiro hoje. E agora, com a vinda das federações para cá, os eventos, com a Muscle Contest, então ficou muito mais fácil, porque hoje a gente tem campeonatos classificatórios para o Mr. Olímpia hoje no Brasil. Final de semana passado, o Ramon, lá do CT, ele conseguiu já a classificação dele para o Mr. Olímpia do ano que vem. Que foda, olha lá, então, parabéns, a gente já Ramon. teve três atletas classificados já para o Mr. Olímpia do ano que vem em um final de semana. Isso era uma coisa inimaginável antigamente, né? Pode crer. Então, para mim, conseguir chegar no Mr. Olímpia, eu tinha que viajar, tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que competir nos eventos lá. Então, inclusive, no início da minha carreira, eu me mudei para lá, porque eu achava que era o único jeito de eu me tornar atleta profissional de bodybuilder, já que aqui no Brasil era uma coisa totalmente desconhecida, né? Sim. As pessoas olhavam aquilo como algo muito bizarro, assim. Por que você quer ficar tão grande? E assim, eu acho que o surgimento de novas categorias ajudou a popularizar o esporte, né? Hoje a gente vê aqueles campeonatos Men's Physique, que são aquelas que competem com bermuda de banho, tem aqueles caras que competem com a sunga um pouco mais larga, que é a categoria do Ramon, Classic Physique, que é um físico mais suave. No primeiro momento, essas categorias elas não foram vistas com bons olhos pelos atletas do bodybuilding, porque são caras maiores, são caras mais rabugentos, assim, que já competem há muitos anos. É uma coisa muito antiga, né? Sim. E aí ele fala, pô, lutei tanto pra chegar Como é que aqui. foi a tua visão dessa parada? Cara, pra mim, eu não conseguia aceitar o fato de existir uma categoria onde os caras competiam com sunga de banho, já que eu me matava treinando perna. Então, assim, pra nós era uma coisa que era totalmente fora da realidade, não fazia sentido o atleta esconder a perna para poder competir. Só que com o tempo eu consegui admirar essa categoria, porque foram surgindo físicos que o menino que está assistindo a competição, ele não quer ser como o Correia, ele quer ser como aquele cara, ele quer ser como o Felipe Franco. Então ele quer ser... Aquilo ali é uma realidade mais próxima. Ele pode gostar do meu físico, do Ronnie Coleman, ou de quem seja, mas para ele, aquilo ali é uma coisa que agrada a ele. Então é o que acontece hoje, né? Então as categorias hoje, elas atendem a vários tipos de gostos. E essas categorias que são mais próximas do público, elas acabaram trazendo o público para perto do bodybuilding, né? Então hoje a gente tem muitos mais adeptos ao fisiculturismo por conta dessa evolução do esporte. Eu acredito que eu vejo isso como uma evolução mesmo, né? Quando é que foi o nascimento dessas categorias novas aí? Faz muito tempo? Não faz muito tempo. É recente, assim. Dá pra falar uns 5 anos, mais ou menos? Entre 5 e 10 anos eu não sei exatamente, mas Tá. é muito recente. E você já tá vendo esse efeito, imagino, né? Ah, porra, eu tô vendo esse efeito. O negócio de musculação, de bodybuilding, explodiu como um fenômeno absurdo nas redes sociais, né? No YouTube, na internet, no Instagram, porra, principalmente também. Então, a sociedade abraçou. Deu certo, que bom, né? Sim, cara, replicava aquilo que... Cara, tu entrava... Primeiro que as academias eram salas de musculação, não eram academias... Não tinha essa proposta que é hoje. Hoje a academia é um grande centro de treinamento, Todo né? um conceito, né? Antigamente, integrado. cara, eu comecei a treinar numa academia que os pesos eram de lajota, era tipo assim, era uma casa adaptada. Eu lembro até hoje que o chão era aquele chão de madeira, eles passavam aquela enceradeira. Eu lembro até hoje do cheiro daquela cera, assim, da graxa dos aparelhos. Era uma coisa totalmente rústica. Uhum. E tu entrava, não tinha mulheres treinando, e idosos e jovens. Era só aquele pessoal
de 30, 20 anos, 30 anos ali, os caras se matando mesmo e tu acaba replicando a dieta, tudo que eles faziam, porque tu não tinha outro tipo de informação. Sim. Hoje em dia, os conteúdos digitais, tu digita no YouTube, tu consegue ter acesso ao treino do teu ídolo, tu consegue ter acesso à rotina de treino, a tudo mais. Os produtos online, nós atletas desenvolvemos produtos online para poder passar e personalizar a rotina de cada um. Então hoje tem muito mais informação, além do que hoje as academias evoluíram muito. Hoje a gente tem a oportunidade de treinar em aparelhos os mesmos aparelhos que tem nos Estados Unidos são os que tem aqui. Então hoje a gente não perde nada para os americanos. Eu inclusive acredito que nos próximos anos o Brasil ainda vai ser um dos líderes do bodybuilding. Eu acho que a gente tem tudo para igualar os Estados Unidos. Em termos de praticante de atividade física, a diferença é abissal, né? Praticante de atividade física e de suplementação, o Brasil ainda está muito abaixo dos Estados Unidos. Isso é a prova da potência de crescimento que a gente tem ainda, né? Mas eu acho que a gente está indo numa ascendente assim muito grande, cara.